galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Junto conosco, o professor Elis, fazendo a interpretação de nossa aula. E nosso tema, fontes históricas, materiais e imateriais. Nossa, professor, ajuda a gente aí, pode deixar. Vamos estudar esse conteúdo. Embarque nessa aventura, bora lá. Os objetivos de nossa aula são apresentar as fontes históricas materiais e imateriais. Próximo, compreender a importância das fontes históricas para a produção da história da humanidade. Muito legal. E agora, eu trago para vocês uma pergunta. Você saberia, ou você sabe o que significa a palavra material e imaterial? Material e imaterial. Sabe definir as suas diferenças? O que seria material? E essa letra I na frente? Imaterial. Qual a diferença entre elas? Como o próprio nome diz, material é uma matéria, é algo físico. Um vaso, uma roda, um carro, é algo físico, é algo material. Matéria, você pega. Quando é imaterial, é algo que você não consegue pegar. Como assim? A dança da capoeira é um exemplo. Ué, professor, mas está ali a dança, o capoeirista. O capoeirista é o personagem, você consegue tocá-lo, ele é físico. Ele é material, é um ser humano. Mas a dança que ele está fazendo, aquele fenômeno, a dança da capoeira, é imaterial. Você está vendo, mas você não consegue tocar a dança. Consegue encostar no capoeirista, mas na dança você não pega. É um exemplo de algo imaterial. Olha que bacana. Você considera que algo material, como por exemplo, uma roupa, possa contar um pouco da sua própria história? Será que uma roupa diria um pouco sobre a sua própria história? Será que nos ajuda a falar sobre um momento, sentimentos, emoções, inclusive? Que legal. Você já se perguntou se existe algo na sua família que seja imaterial, como por exemplo, a receita do bolo, por exemplo, que conta parte da sua história? Deixa eu até explicar sobre isso. A receita do bolo é até material, tudo bem? Você pega a receita do papel. Mas a forma de fazer, o saber fazer o bolo, que só a mamãe, só o papai, ou o vovô, a vovó sabe fazer, o saber fazer aquele bolo que só ele sabe fazer, que só ela sabe fazer, é algo imaterial. Você não tem como pegar o saber fazer aquele bolo, não é? É um exemplo. Entender o significado de fontes materiais e imateriais é compreender a importância de vestígios históricos que permitem conhecermos a história da humanidade e também a nossa própria história. Como assim, professor? Por exemplo, minha mamãe caprichava num bolo de nega maluca que só ela sabe fazer. Pois é. Olha, eu posso procurar na panificadora, eu posso procurar na confeitaria. Tem bolos maravilhosos, mas aquele sabor da infância que lembra a minha vida, que lembra o norte do Paraná, Maringá, que lembra inclusive Mato Grosso do Sul, que lembra a minha origem, né, Guaíra, região onde eu nasci, Terra Roxa, essa sensação de origem está ligada ao bolo nega maluca da minha mãe. Viu que legal? Então, o saber fazer que ela sabe fazer é uma fonte imaterial, é um exemplo. Eu não sei, e olha, a gente pode tentar fazer igual, não sai, não é mesmo? As fontes materiais são aquelas que têm um material palpável, um móvel, por exemplo, um armário, algo que você pode pegar. Materiais podem ser documentos escritos e também podem ser vídeos, fotografias. Mas fotografia não é fonte visual, professor? Sim, mas você pega também a fotografia, então é uma fonte material. Objetos, um relógio, um exemplo aqui de uma mobília do século XVII, que conta a história da época, que conta como que eram as características, como que era a estética das casas da época, que está no Museu de Arte de Cleveland, nos Estados Unidos. Outro exemplo aqui de fonte material. As fontes materiais nos revelam muito como o ser humano produz, trabalhava ou trabalha, se vestia, se veste, se alimentava ou se alimenta, o ser humano pensa e como o ser humano produzia, inclusive o alimento. Por exemplo, aqui um arado de rodas
puxado por cavalos do século XIX, e acredita-se que foi uma inovação dos arados, que os arados, quem não sabe, ou a charrua, também é a mesma coisa, puxadas por bois ou por cavalos, normalmente não tinha roda, era somente o metal, né, fincado na terra para que ele remexesse a terra para os agricultores jogarem a semente. Já um arado de roda tirou muito do trabalho do agricultor, deixou mais leve para que ele pudesse fazer. Interessante que aqui como se fosse o tataravô da Tobata, uma máquina também de rodas, já maquinário, que faz a função também de rodar, de mexer a terra, semelhante a esse arado de rodas aqui. Copie seu caderno e responda. Observe tudo que há dentro de sua casa ou simplesmente do cômodo em que você está agora. Nele, identifique os itens que poderiam ser considerados como fontes materiais em um estudo futuro. Agora vocês vão ser literalmente os historiadores da nossa aula. Vão ser os Sherlock Holmes do passado. Serão os grandes pesquisadores. Caprichem aí no caderno. Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos juntos.
Voltei. Vamos corrigir juntos essa? Mais ou menos, né, professor? Como assim? Por quê? Porque é uma resposta pessoal. É possível registrar aqui todas as fontes históricas materiais que você tem em casa. Uma mobília, né, um sofá, algum objeto que relembre e que remete, inclusive, à história da sua família. Exemplos: caderno, lápis, livro, mesa, cadeira, roupas, pratos, talheres, copos, fotografia e até mesmo aparelhos eletrônicos. Tudo bem? Fontes materiais. Para entender melhor as fontes materiais, vamos ver o exemplo da etnia indígena Xetá. É uma tribo indígena que viveu na região nordeste do Paraná no final dos anos de 1940. Naquele período, tiveram suas terras invadidas por frentes de colonização. Atualmente, restam apenas de 6 a 8 Xetás remanescentes daquele grupo, que aproximadamente seria entre 500 a 600. Mas tem os descendentes, que se identificam como Xetás, e já passa de 100, tudo bem? Aqui, ó, fotografias que comprovam a presença desses Xetás naquela região, onde hoje seria a região de Umuarama, por exemplo. São fotografias registradas pelos antropólogos José Loureiro Fernandes e o famoso cineasta Vladimir Kozak, de 1958. Aqui mostra a alimentação deles. Ó, o Xetá está com uma caça, né, um animal que ele caçou. A forma de ferramenta, de caça, inclusive, né, o arco, né, um instrumento de caça. Aqui uma espécie de ornamentos, de trabalhos feitos, inclusive, com materiais de artesanal, né, da natureza. Indique a alternativa que contém um exemplo de fonte material. A festa de carnaval é uma fonte material? Letra B. Lavagem da escadaria de Nosso Senhor do Bonfim é um exemplo de fonte material? C. Um casaco de Dom Pedro I. Ou letra D. A dança da capoeira. Quais dessas é uma fonte material? Vocês vão ter um tempinho para responder. Daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltei. Vamos corrigir juntos esse quiz? Indique a alternativa que contém um exemplo de fonte material. Letra A, B, C ou D? Lavagem da escadaria do Nosso Senhor Bonfim, letra B. Se vocês me marcarem essa, vocês vão ver. Letra A, B, C ou D, galerinha do sexto ano? Qual? Qual? Muito bem, acertou. Um casaco. Você pega o casaco de Dom Pedro I. Isso é um exemplo de fonte material. Agora, as fontes imateriais. Aqui está, inclusive, alguns exemplos. A festa de carnaval. Você tem a festa. A festa é um exemplo de imaterial. Lavagem. O evento lavagem é um evento imaterial. Pega as pessoas que estão lavando a escadaria. Mas a lavagem, o fenômeno lavagem, não se pega. A dança da capoeira. Você pega o capoeirista, ele é físico. Mas a dança não tem como pegar. Um exemplo de fonte imaterial. As fontes imateriais são aquelas que muitas vezes não podemos pegá-la, mas sentimos, nos a vemos quando ela existe, quando acontece, inclusive, não é mesmo? Fontes imateriais podem ser relatos orais e também podem ser os costumes de uma cultura, uma dança, a dança de capoeira, um ritual religioso, lavagem da escadaria do Nosso Senhor do Bonfim, uma celebração, uma festa, a festa de carnaval, são exemplos. Mas claro que eu vou trazer um exemplo do Paraná. As fontes imateriais nos revelam como os homens, ao longo da história, dão significado às suas tradições, à sua fé, às suas celebrações. Um exemplo de uma fonte material é a receita, a receita melhor não, ou melhor, o modo de fazer o prato típico de Morretes, de Antonina, que inclusive o professor Roberto adora, chamado barreado. O saber fazer o prato típico barreado, né, um prato típico do litoral paranaense, o saber fazer é uma fonte material. O barreado você come, ele é físico, muito bom, inclusive. Mas o saber fazer o barreado, que está aqui, inclusive, com a banana da terra, um exemplo, né, é um exemplo de uma fonte imaterial. Aliás, o modo de fazer o barreado, ele também é um patrimônio histórico imaterial. Olha que interessante. Também tem essa nova nomenclatura. Um patrimônio, algo muito importante para a nossa história, para a nossa identidade, para a nossa cultura. O fandango é uma expressão musical, coreográfica, poética e festiva, animada por músicos que tocam instrumentos construídos por eles e cantam versos. No litoral do Paraná, os bailes de fandango ocorrem frequentemente, onde se dança e bate o tamanco no chão. O que acontece? A dança fandango é um exemplo de patrimônio não, também é um patrimônio, mas de fonte histórica e imaterial. Os dançarinos estão lá. Se eles dançarem, tem a fonte histórica, o imaterial, que é a dança. É uma celebração da cultura caiçara, que remete às tradições dos chamados mutirões. Dentro também dessa região, vocês têm, então, aqui um exemplo do fandango caiçara. Foi registrado como patrimônio cultural brasileiro. E, inclusive, até a viola, o instrumento de coxo, a viola de coxo, o instrumento também, o modo de fazer é um outro exemplo de uma fonte imaterial, ou melhor, de um patrimônio histórico e imaterial. Você pega a viola, inclusive um som super bacana, mas o instrumento é material. O saber fazer a viola de coxo é imaterial. Vamos fazer esse quiz junto com o professor Roberto. Indique a imagem que apresenta um exemplo de fonte imaterial. Letra A. A imagem parece o quê? Uma fotografia, professor? Sim, exato. B. Um documento, professor? Ok. E a letra C? É a dança de capoeira. Das três, qual é um exemplo de fonte material? Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos.
Voltei. Vamos corrigir juntos essa. Das 3 imagens, qual é um exemplo de fonte imaterial? Letra C. Muito bem. Acertaram de novo. Professor, como é que você sabe? Porque o professor tem poder telecinético. Muito bem. Retomada. Estudamos o que são fontes materiais e imateriais e como elas estão próximas de nós no cotidiano, dentro do espaço da casa, por exemplo. Gostaram daquela atividade que vocês fizeram? Fizeram, né? Eu vou puxar a orelha de vocês. Diferenciamos e comparamos as fontes históricas materiais e imateriais, além de analisarmos como ambas são extremamente importantes para o historiador escrever história. Novamente, material, matéria, imaterial, algo que não se pega, metafísico, algo que só se vê, se sente. Nossa, o professor está poético hoje. Fechou? Referências, só agradecimentos a todos vocês que estiveram junto comigo mais essa aula. Um abração, galerinha do sexto ano. Foco nos estudos, força, fé no coração. Até breve, valeu!